Boa noite a todos, boa noite meus amigos, muita alegria, mais uma noite de paz, uma noite abençoada. Hoje teremos aqui muitas emoções, muitos convidados, muitos amigos, música ao vivo e muitas outras coisas. E não vou perder tempo, eu vou chamar logo aqui o meu cantor. Olá, Diego! Olá, muito boa noite, gente. Tudo bom, né, queridão? Especial. Bom demais. Diegão, vamos começar logo com música? Vamos lá. Preparando para a nossa prece de abertura, ok? Beleza, vamos nessa. Então vamos lá. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Muito bom, já começamos lá em cima. Então nós convidamos a todos para que nesses instantes conosco fechem os seus olhos e vamos juntos pensar em Jesus, esse que tem sido a luz dos nossos dias, modelo e guia para as nossas vidas, pedindo ao amado Jesus que nesta noite, onde celebramos a vida, possamos receber as bênçãos infinitas que emanam do coração augusto e compassivo de Jesus. Dá-nos, Senhor Jesus, as bênçãos necessárias ao nosso refazimento físico e espiritual. Que esta noite seja uma noite de renovação, de pacificação dos nossos corações. Ampara, Mestre amado, toda a comunidade da nossa cidade, toda a comunidade do nosso país e do nosso planeta, que estejamos em comunhão de pensamentos,
na construção de um mundo melhor. E assim, te pedimos para abrir as nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Bem, Diegão, eu acho que a gente ainda vai cantar muito essa noite. Vamos cantar mais uma? Bora! Então vamos lá, canta mais um aí. Sinta a luz, a paz, o amor que vem do Mestre. Te convido nesse instante a orar. Feche os olhos com carinho, faça prece. A presença de Jesus está no lar e inspira pensamentos de união, de trabalho, de esperança e perdão. É o convite que não podes recusar. Que alegria é ter Jesus em nosso lar. Jesus em nosso lar. Inspira pensamentos de união, de trabalho, de esperança e perdão. É o convite que não podes recusar. Que alegria é ter Jesus em nosso lar. Jesus em nosso lar. Jesus em nosso lar. Muito bom, Patrícia está dizendo aqui que linda música, eu também. Adoro essa música, Patrícia. Diegão, vamos lá agora, então já eu te chamo de novo, tá bom? Tô aqui. Pessoal, vamos nos preparar então para o nosso passe e fluidificação das águas. Peço a todos vocês que preparem a sua água, reúna a sua família nesse instante e vamos fazer então a fluidificação da nossa água, ok? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire.
Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, já tomamos então o nosso passe, estamos aí com a nossa água fluidificada e sem mais delongas, nós vamos chamar logo o nosso primeiro participante aqui. Oi, Chico, tudo bem? Beleza. Ok, nós vamos começar então com a pergunta do Márcio. O Márcio ontem nos fez o seguinte questionamento: Chico, as redes sociais têm contribuído com o aumento do número de casos de depressão e suicídio entre os jovens? Gente, então, eu queria começar falando uma coisa que eu acho que é de extrema importância. Estamos aqui enquanto humanos e a gente não está aqui para trazer verdades absolutas. Estamos, através da nossa experiência, do nosso estudo e do compartilhamento,
do pouco que a gente sabe, tentando trazer esclarecimentos e conforto para o coração de quem está aqui nos ouvindo. É importante destacar que cada ser é único, então pode ser que a forma com que vai ser respondido às vezes não se aplique a você, mas a gente pede que você tire tudo de melhor que você consiga das nossas palavras de hoje. Partindo então para a pergunta do Márcio, é evidente que as redes sociais têm contribuído sim para um aumento nos casos de depressão. Eu não posso afirmar com relação aos casos de suicídio, mas com os casos de depressão, é evidente que sim. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. O que seria isso? Bio vem de vida, então nós temos a vida, uma máquina, o corpo físico, a parte psicológica, que nós já falamos ontem, que está atrelado ao nosso espírito, à nossa mente, que é a consciência e a individualidade desse corpo físico, e nós somos seres sociais. Então nós temos um corpo e uma mente que interage com uma sociedade, interage com o ambiente. Essa sociedade em que a gente vive, ela criou padrões de beleza, de sucesso, de expectativas a serem alcançadas ou cumpridas para que você seja de sucesso ou seja belo. E isso é cada vez mais intenso nos jovens. A adolescência é a fase em que a gente vê maior necessidade de aceitação, de pertencimento, de se encaixar nesse padrão que a sociedade impõe. Enquanto a gente não conseguir entender o respeito à individualidade e à aceitação, a gente vai ter essas cobranças e essas dificuldades de aceitação. Eu queria trazer para vocês um ponto interessante. O cérebro, ele não consegue diferenciar o real do imaginário. A nossa imaginação, o nosso pensamento, ele é capaz de desencadear ações bioquímicas da mesma forma que uma ação física. Então, uma lembrança, um pensamento de uma vivência de tristeza, de dor, de algum trauma que a gente sofreu, vai desencadear as mesmas respostas e às vezes até maiores do que quando foi no momento daquele trauma. O jovem, então, que está nesse processo de descobrimento, de aceitação, ele está constantemente sendo bombardeado por essas sensações, por essas emoções, por essas dúvidas, esses medos. O jovem, ele está buscando aceitação e pertencimento. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente vê muitos mundos perfeitos, muitas pessoas perfeitas, apresentando só o palco de suas vidas. E a gente tem o hábito de fazer comparações do nosso bastidor, dos nossos treinos, dos nossos ensaios, com a apresentação do espetáculo da vida dos outros. E no advento da rede social, as pessoas têm muito mais apresentado tudo que é belo, bonito e sucesso. E o jovem que está com dificuldade de aceitação, de compreensão, de amor próprio, ela se vê ainda mais fragilizada, diminuída e ridicularizada. Então isso lhe causa, sim, uma tristeza tremenda e profunda, que a comparação na adolescência ela é gigante. Eu queria trazer para vocês uma evidência científica, uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, com jovens referentes à ação da rede social nos seus cérebros. Tem uma área do cérebro, na massa cinzenta, chamada núcleo accumbens. Essa área ela é ativada quando nós temos a sensação de dever cumprido, ao comer um chocolate, prazer físico e emocional, ao encontrar uma pessoa, receber dinheiro, e eles perceberam, ao longo desse experimento, que essa área ela é muito ativada quando eu ganho curtidas na rede social. Esse experimento foi feito em cima do Facebook, onde eles ofereciam imagens para que esses jovens tivessem a liberdade de curtir. Junto dessas imagens tinham também postagens suas. E era nítido a ativação dessa área cerebral quando eles viam suas publicações curtidas e a falta da ativação quando essas suas publicações não eram curtidas. E uma coisa, para concluir essa pergunta, que para eles foi de grande surpresa, essa área ela afeta a impulsividade. E o que acontece? Quando eu tinha uma postagem que era muito curtida, automaticamente o jovem curtia sem nem raciocinar com o conteúdo daquela postagem. Então, quanto mais curtidas tem, mais estimulado o jovem sentia-se para curtir, e o oposto acontecia. Uma publicação com pouca curtida, ele não curtia. Então, ao jovem ver as suas publicações sem a aceitação da sociedade, ele se vê ainda mais isolado, triste e deprimido. Ok, nós temos aqui mais uma pergunta para você. É uma pergunta da Lorena. A Lorena questiona o seguinte:
O que a família pode fazer inicialmente para ajudar o familiar que está pensando em cometer suicídio? Beleza. Várias coisas podem ser feitas. E eu queria dizer para vocês que não tem ordem de importância ou de sequência. A gente tem que ter muito feeling das necessidades que cada situação nos impõe. Eu queria colocar como primeiro ponto, nunca desistir. Nunca desistir de ajudar, nunca desistir de acolher, nunca desistir de demonstrar a presença. É importante mostrar-se de maneira nítida e clara que a gente está dando o acolhimento. E esse acolhimento ele é sem julgamento, sem as nossas verdades, sem as nossas soluções. Esse acolhimento ele é muito importante vindo com uma escutativa. A escutativa é você olhar no olho da pessoa, é você se mostrar aberto, sem distrações, para ouvir o que aquela pessoa está sentindo, para ouvir o que aquela pessoa está passando. E, principalmente, sem diminuir aquela dor, aquele sofrimento. Falamos disso ontem. Só quem está passando sabe verdadeiramente a dor que está sentindo. Quando a gente fala em escutativa, é importante a gente pensar em perguntas que estimulem a pessoa a se comunicar. Repito, não é dar as nossas respostas, porque as nossas respostas seriam perfeitas para a gente, para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa experiência. Quando a gente pensa em parte espiritual, é importante a gente ter a compreensão do que a espiritualidade, a religião, representa na vida daquela pessoa. Pode representar muito para você, mas talvez pouco para ela. Então, naquele momento, talvez falar de religiosidade pode soar muito mais como um julgamento de que ela está com pouca fé, ou de que ela não vai dar conta de sair sem Deus. E para aquelas pessoas que ainda não acreditam em Deus, e para elas tudo bem, é a sua verdade, é a sua compreensão. Enquanto nós temos as nossas verdades, as nossas compreensões, cabe a nós o poder da prece, do tratamento espiritual, do culto do evangelho no lar. E se a pessoa tiver algum tipo de religiosidade, fé ou crença, convide-a ou se convide para auxiliar essa pessoa num momento de reflexão, de leitura da Bíblia, do Evangelho, de qualquer livro de cunho religioso que te leve a elevar, que te eleve o pensamento, que te eleve as ideias. Buscar ajuda profissional. Nós estamos dentro de um corpo físico e esse corpo físico tem uma série de necessidades. E principalmente para aqueles que não estão tão evidentemente ligados à vida espiritual, auxílio profissional de um psiquiatra, de um psicólogo, do corpo de bombeiros para atendimento emergencial, do CVV, como nós falamos ontem, do Centro de Valorização à Vida. Então, nós temos várias coisas que podem ser feitas e que vão variar naturalmente de uma pessoa para outra. O principal é, esteja aberto a ouvir e a acolher. Obrigado, Alex. Eu que agradeço, Chico. Tem uns comentários aí em relação à sua pergunta. Enquanto você sai, agora você pode observar aí os comentários. Eu vou chamar então agora o Diego para ele cantar mais uma música, enquanto a Leni se prepara. Diegão, vamos lá de mais música? Tomei um susto, achei que você ia querer que eu respondesse alguma pergunta. Sim, quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços, os pés presos ao chão. Sim, eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro. Busquei sem o presente, se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão. Eu colhi lindas flores, posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Sim, eu quis saber, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei
tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Por bem de em paz viver. Muito, muito bom. Gente, que pena que vocês não podem ver o que eu estou vendo, né? Porque aqui eu consigo ver a carinha dos nossos amigos que estão respondendo as perguntas, e eu queria que vocês vissem a emoção deles ali cantando com você, Diego. Muito legal, muito legal. Coisa boa. Já já te chamo de novo. Tô aqui. Leni, minha amiga, vamos lá, tem perguntas aqui para você. E a primeira pergunta, que é da Tamara, o Diego acho que até cantou aí te ajudando a responder. Bem perto de nós, bem perto do coração. A Tamara pergunta o seguinte, Leni: o que fazer se mesmo com tantos motivos para sorrir e agradecer, a tristeza ainda faz parte dos seus dias? Boa noite, gente. Tudo bem? Tamara, continuar a agradecer e continuar a sorrir. Nunca, nunca perder, né, essa prática de gratidão todos os dias por tudo e de sorrir. Mas se mesmo assim aquela dor ainda persistir no coração, nós devemos tomar outras atitudes. Quais seriam essas? Bem, a luz da doutrina espírita nos deixa aí vários e vários ensinamentos, principalmente a prática da caridade. Isso mesmo. O trabalho, ele é um bálsamo para os nossos corações. Quando a gente pratica caridade, quando a gente faz o bem ao outro, a gente recebe esse bem também de volta. Outra coisa que você pode fazer é meditação, fazer exercício físico, yoga, e sempre estar sorrindo e agradecido. E se mesmo assim essa dor persistir, aí nós temos que procurar um especialista. Como bem disse o Chico no finalzinho da sua fala, procurar um especialista, procurar um médico, um psiquiatra, porque aí pode ser que seja um problema também já do seu organismo. É um problema que às vezes está faltando alguma substância. Isso pode ser reposta com o tempo através de remédios. Também a procura de um psicólogo, de um terapeuta, de fazer atividades que você gosta e sempre estar sorrindo e agradecendo. Não esquecer disso. Você mesmo deu a resposta. Você precisa também buscar as potências da alma, como eu disse ontem, através do livro de A Vontade. Então, se você já manifesta uma vontade de sorrir e de agradecer, já é um ótimo passo. Você precisa observar em si mesmo o que você está sentindo. Porque só quem sente a dor é que sabe qual é o tamanho dela. E só você mesmo pode procurar ajuda.
E existem várias e várias formas de você ter essa ajuda. Procurar principalmente na prece. Procurar conversar, né, na sua crença, na sua fé. Conversar, sim, com Deus. Conversar com Maria. Conversar com os espíritos amigos. Conversar. Pedir realmente ajuda. Pedi e obtereis. O Cristo mesmo disse. Então, por que não pedir? Não pedir, Senhor, agradecer. Obrigada por tudo que eu estou passando. Mas eu te peço que eu saiba passar por isso. Que eu tenha forças para passar por isso da melhor forma possível. E ter a certeza de que isso tudo passa. Tudo passa, já disse Chico Xavier. Então, não há o porquê do desespero. O desespero nos leva ao tamanho desassossego e tamanha forma psíquica e mental de que a gente não vai conseguir sair do problema, daquilo que está nos afligir. Então, procurar sempre mesmo, Tamara, sempre o sorriso e agradecer por tudo, até pelos problemas que estamos passando. Leni, tem mais perguntas. Ok. A mesma pessoa que estava aqui te fazendo elogio te fez perguntas também. É a Kelly. Ela te pergunta o seguinte: o que devemos fazer para utilizarmos as potências da nossa alma para a conquista da felicidade? Kelly, boa noite, minha amiga querida. Muito bem. Primeiro, Kelly, nós devemos compreender e entender a lei divina. Então, é preciso o quê? Estudar. Estudar e observar tudo que está à nossa frente. E saber que a lei divina, ela não é falha. Nunca. Tá? Então, esse aí é o primeiro passo para você começar a desenvolver essas potências que está dentro de você mesmo. É preciso também praticar o autoconhecimento. Mergulhar em si mesmo. Se autoconhecer. Filósofos antigos, eles diziam que quando a gente mergulha em nós mesmos, a gente é capaz de observar o mundo de outra forma. Nos conhecemos, nós percebemos o mundo diferente. E talvez você consiga, então, enfrentar os seus medos, as suas angústias, os seus temores. E quando você consegue enfrentar isso, você vai perceber que nem era assim tão difícil. Que esse problema não era assim tão grande, de forma diferente. Quantos aqui já não passaram por isso? Às vezes fala assim, nossa, eu fiz uma tempestade no copo d'água. Muitas vezes a gente fala isso, muitas vezes a gente faz mesmo uma tempestade no copo d'água. Nem era para tanto, e a gente já ficou desesperado, a gente já ficou aflito. Não, calma, tranquilidade. A gente precisa de tranquilidade para o nosso pensamento, para ele poder agir, para a gente ter discernimento e equilíbrio em nossas ações. De como que nós vamos passar por isso? Como vamos resolver isso? Ou como vamos ajudar a quem precisa? Tá? Então, nós precisamos, sim, aprender a despertar essas potências da nossa alma. Conforme eu falei, a potência, a maior delas, conforme Leon Denis, é a vontade. Porque a vontade, ela vai direcionar o pensamento. E nós sabemos que o pensamento funciona como um imã, que vai atrair, conforme sua vontade, aquilo que você está pensando, aquilo que você quer, na verdade. Então, o que seria a vontade nada mais do que o poder da fé também? A fé, ela transporta montanhas, já disse Jesus. Então, se você tem um pensamento e essa vontade motriz que motiva esse pensamento, você vai acreditar que você pode mudar e que você pode melhorar. E assim,
vai acontecer. Obrigada. Ok, Leni, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou então chamar o Diego de novo, já já a gente volta, tá? Para ele ajudar a próxima pessoa que vai ter que falar. Então você vai preparar aí, você vai abrir caminhos, você é o bandeirante aqui das nossas perguntas. O bandeirante. Vamos mais uma música linda assim. Eu vi o pessoal comentando aí que o Denis estava inspirado, ele sempre tá, né? Mais Sempre tá. Aqui, então, Vamos lá. Porque vinha sendo a vida como um barco que corria sem saber nem pra onde ia, e a deriva ele descia, ia chegar onde não sabia, e o destino veio pra sua atenção chamar. Sem a mão no remo não vem sendo um bom jeito de se navegar. Pois sei que não se vive como se o amanhã pudesse vir com qualquer coisa e o porquê já não houvesse. Sei que viver é muito mais do que só um bom passeio. Vento que traz a cor da paz quando eu encontro um meio de olhar pra cima e ver que tudo é mesmo certo. Mundo tão perfeito quando eu olho de perto, vendo que há em tudo por trás uma mão que orienta. Meu navegar, posso bem mais quando firmo nessa senda. No, 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 no. Porque vinha sendo a vida como um barco que corria sem saber, onde não sabia ia chegar, onde não sabia, e o destino veio pra sua atenção chamar. Sem a mão no remo não vem sendo um bom jeito de se navegar. Pois sei que não se vive como se o amanhã pudesse vir com qualquer coisa e o porquê já não houvesse. Tudo que há em tudo por trás uma mão que orienta. Meu navegar, posso bem mais quando firmo nessa senda. No, 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 no. Na, 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 na. Todos nós aqui dançando, viu, Diegão? Muito bom, cara. Obrigado. Então, vamos lá, vamos pegar a próxima vítima aí para responder as próximas perguntas. E no caso a vítima sou eu mesmo. Não me livrei. Bem, então as perguntas aqui que me foram destinadas, a primeira é da minha amiga Luana. A Luana pergunta assim: quais as obras espíritas podemos indicar para auxiliar nossos irmãos que estão passando por uma depressão tão profunda? Bem, a gente poderia começar falando das obras básicas, obviamente, né? Mas eu acredito que para quem está passando por um momento assim de dificuldade no campo da depressão, da tristeza, e às vezes não tem conhecimento espírita, talvez seja mais interessante indicar outras obras que falem mais profundamente ao coração, não é? Eu vou trazer algumas aqui que, a partir delas, nós desenvolvemos uma verdadeira coletânea. Da lavra do nosso querido e amado Chico Xavier. Deixa eu soltar meu tempo aqui. Nós temos uma série de obras, e a primeira delas, pela psicografia de Chico,
e trazendo memórias do nosso amigo querido Emmanuel, nós vamos encontrar o livro Há 2000 anos. Então aqui nós vamos ter uma história muito real, muito próxima daquilo que nós somos hoje, de um personagem real que soube driblar as dificuldades da vida, todo um contexto de dificuldades que fazem parte da vida de todos nós, e chegar a um ponto que é o ponto onde todos nós aqui nesse momento estamos à procura, que é essa edificação da obra de Deus dentro do nosso coração, como nos diz o nosso querido Humberto de Campos. Então, começamos por aqui. E aqui tem uma série de livros, né? 50 anos depois, Ave Cristo, e assim vai. Bem, que mais? Nós temos também, pela psicografia do Chico, uma obra que para mim é a que mais falou alto no meu coração até hoje, que é esta obra aqui também pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico, o nosso livro Paulo Estevão. É impossível ler esse livro aqui sem chorar. Aconselho aos homens que têm vergonha de chorar em público que não leiam esse livro dentro do metrô. Você vai passar vergonha, mas é um livro que fala profundamente aos nossos corações, de alguém que também mudou a trajetória da vida e edificou uma obra fantástica. Não vou contar a história do livro. Bem, trazendo para um campo aqui mais brasileirístico, nós temos a obra, uma série, que começa com essa obra aqui, Nosso Lar. Esse livro aqui é um outro livro que vai mostrar uma outra amplitude sobre a vida espiritual, e daqui vai desenvolvendo uma verdadeira novela de várias situações, de fácil leitura, questões muito próximas também ao nosso coração. Esse é o primeiro livro, são 16 livros dessa série aqui. O último é A Vida Continua, mas são livros assim maravilhosos. E por fim, aqui também uma obra, peguei a primeira que faz parte de uma coleção que chama Fonte Viva. Eu peguei a primeira obra, que é Caminho, Verdade e Vida. Essa obra aqui é uma coletânea de pensamentos de Emmanuel, onde ele pega trechos do Evangelho e faz um trabalho realmente de trazer assim à tona pensamentos que falam ao coração de qualquer um. Então, essas são as minhas sugestões. Eu vou correr porque tenho mais perguntas aqui. Luana, então aqui foram algumas sugestões, mas temos muitas outras obras aí. A lista de livros espíritas é muito extensa, mas falei aqui de algumas que certamente irão contribuir. Bem, a outra pergunta é da Júlia. A Júlia pergunta o seguinte: o que fazer quando a pessoa não aceita qualquer tipo de ajuda? Difícil, hein, Júlia? Você fez uma pergunta aqui bem complicada. Mas vamos lá, tentar desenvolver aqui. Eu vou começar respondendo a sua pergunta, trazendo aqui um caso do nosso amigo Chico Xavier, que o Chico, como a gente sabe, ele sempre gostou muito de animais, e especialmente de cachorros. E o Chico, naquela vida corrida dele, ele sempre teve animais. E ele tinha um cachorro, que ele gostava muito desse cachorro. E esse cachorro adoeceu. E às vezes o Chico chegava tarde do centro espírita, depois de uma longa jornada de trabalho, e depois do centro espírita, chegava do Luiz Gonzaga altas horas, e chegava e ia cuidar daquele cachorro, dar o medicamento, dar comida, colocar no lugar, e o cachorro naquele sofrimento. Então, uma das irmãs do Chico, vendo ele ali naquela dificuldade com o cachorro, resolveu ajudar. Então, qual foi a ideia dela? Ela foi lá e matou o cachorro. Gente, o Chico ficou muito triste, Quando ele ficou sabendo que foi a irmã dele que tinha matado o cachorro, embora muito bem intencionada, mas ele ficou triste, muito triste. E os dias foram se passando, foi passando o tempo, e o Chico com aquela tristeza no coração. Até que Emmanuel aparece para ele e dá uma dura no Chico. E diz: Chico, esse problema que você está alimentando com a sua irmã, você tem que resolver.
porque está impedindo o nosso trabalho com a mediunidade, de trazer as obras, né, de desenvolver o nosso trabalho. Então você vai ter que resolver. E o Chico, muito humildemente, perguntou: Emmanuel, o que eu faço? O Emmanuel falou o seguinte: Chico, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir uma coisa que a sua irmã quer demais ganhar. E você vai comprar isso, esse presente, e vai dar para ela. E o Chico estranhou, falou: mas Emmanuel, eu fui ofendido e eu que vou dar um presente? E o Emmanuel falou assim: Chico, a receita não é minha, é de Jesus. Aí o Chico: não, se é de Jesus, eu vou cumprir, vou fazer. Aí ele foi, descobriu que a irmã queria uma máquina de costura. Gente, a gente está falando aqui da década de 50. Uma máquina de costura a essa época era coisa muito cara e o Chico ganhava muito pouquinho. Então o que ele fez? Ele dividiu em 2 encarnações a máquina, né? Então ele deve voltar para pagar o resto da máquina ainda. Mas comprou a máquina e deu de presente para a mãe, para a irmã. Quando ele entregou, ela foi tomada de uma alegria tão grande por aquele ato de bondade, de generosidade do Chico, que do coração dela saiu uma torrente de luz, que foi ao encontro do Chico e dissolveu toda aquela energia que estava envolvendo o Chico. Então o que fica de extrato dessa história? O poder da bondade, né? Como a bondade é envolvente e é irresistível. A bondade é irresistível. Teríamos outros casos para contar em torno disso, mas é importante a gente ter esse sentimento, primeiro, de bondade em relação a quem está precisando de ajuda. E aí, nós temos que fazer algumas coisas. Precisamos encontrar um caminho para chegar até o coração dessa pessoa que se recusa a receber ajuda. E encontrando o caminho, a gente também deve encontrar o momento certo, o momento adequado. E aí então, ir se aproximando. É muito importante a gente ter essa sensibilidade para chegar devagar na pessoa, ir acercando ela de cuidado, de carinho, de amor, perceber o que ela precisa, assistir de perto, e vai ter um momento que essa sua bondade, quando verdadeira, vai romper essa barreira e você vai conseguir, não é? E aí a gente deve pensar, como é que Jesus, por exemplo, fazia para se comunicar? Quando ele chegou lá para aquele monte de pescador, quando ele inicia lá a sua jornada, ele chegava perto dos pescadores e começava a contar histórias do cotidiano daqueles homens. Quando ia falar aos homens do campo, ele contava histórias que envolviam as relações do homem com a natureza, com os animais, e ali ele desenvolvia aquelas parábolas, então entrava na linguagem. É importante a gente ter essa capacidade de comunicação com as pessoas, que cada uma tem uma linguagem, a gente tem que chegar dessa forma e vamos conseguir chegar ao coração da pessoa. E também é muito importante, gente, que nesse momento a gente esteja próximo a essa pessoa. Proximidade, cercar de cuidados, porque a gente não sabe, né, o próximo passo que pode acontecer nesse movimento aí de tristeza, de depressão, que pode se encaminhar para o suicídio. Então nós temos que estar por perto, assistindo, à disposição. E aí eu encerro com a frase aqui que é do nosso querido Emmanuel. Ele diz o seguinte, isso está na Guia Espiritual lá de Francisco Xavier, Psicografia: o paraíso na terra floresce nas famílias integradas no amor divino. Então, se a gente quer que a nossa vida seja um paraíso, que a nossa família esteja nesse clima de paraíso, a gente precisa construir toda essa psicosfera de amor no nosso coração, para então conseguirmos realmente doar aquilo que é do nosso coração. Bem, espero ter atingido aí, não é? O anseio de vocês. E eu vou chamar logo o meu queridão Diegão. Canta logo uma música aí pra gente, Diego. Vamos nessa. Vamos lá. Por muitos caminhos andei tão perdido, cego nas trevas do próprio ser, ingrato, incrédulo, sem saber, em busca de algo maior que me mostrasse a verdade esquecida dentro de mim.
eis que me surge um Deus de bondade e me faz levantar, conhecer a mim mesmo para melhor ao outro servir e viver o evangelho, bebendo na fonte excelsa do amor. Posto estás, o nosso dever ao seio do Pai, poder regressar, amar e aprender. Oh, 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 eis que me surge um Deus de bondade e me faz levantar. Isso aí, meu querido. Você conhece bem, né, Alex? Essa eu conheço ao pé da letra. Apesar que letra não é meu forte. Eu vou chamar então aqui agora, já te chamo de novo. A minha querida Cíntia. Oi, Cíntia. Seu áudio tá fechado. Abriu. Oi, gente, boa noite. Vamos lá, tem perguntinha. Tem perguntinha para você. Vamos lá. Podemos começar? Sim. Então tá, a Patrícia pergunta o seguinte: de que forma podemos falar na vida após a morte para alguém que não acredita e está pensando em suicídio? Complexo, né? Bom, Patrícia, até discutimos hoje um pouquinho por causa dessa pergunta no grupo, para ver se os outros pensavam também da forma que a gente ia te responder. Bom, mas é o seguinte: que boa a sua vontade de auxiliar, né? É muito importante que a gente tenha essa vontade de ajudar. Agora, a gente sabe pela doutrina espírita que não basta boa vontade. E a gente deixa, muitas vezes, de fazer cursos, de uma escuta, né, ativa, que seria muito importante para auxiliar nesses casos. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode fazer, eu queria até te fazer uma pergunta de volta: será que realmente a gente necessita convencer a pessoa de que existe vida após a morte, de que existe reencarnação, para poder auxiliar essa pessoa? Então, nós vamos encontrar pessoas com depressão, com tristeza, com melancolia, com pensamentos suicidas, inclusive entre os espíritas, que já têm essa consciência da vida após a morte. Ninguém está livre de passar por um processo de depressão. Como a gente já vem explicando, muitas vezes ela tem uma causa física, uma causa biológica, né, orgânica, e as medicações seriam necessárias nesse caso. Então, a gente sabe que a depressão tem sempre uma realidade espiritual, esses pensamentos de angústia têm sempre uma realidade espiritual, mas tem também a causa orgânica que tem que ser atendida. Então, não necessariamente eu tenho que convencer a pessoa a acreditar na vida após a morte. Muitas vezes eu vou estar atendendo uma pessoa que é evangélica, que é católica, que é ateu. O que eu preciso auxiliar, fazer ele entender, é que esta vida é importante, que esta é uma oportunidade que Deus está nos dando, que essa é uma prova de amor de Deus, que a própria existência é uma prova de amor. O fato de nós termos nascido já foi uma luta, uma batalha que ocorreu para que a gente nascesse, né? Então, é isso que a gente parte dessa iniciativa. Primeiro, ouvir a pessoa. Ouça, né? Se cale. E nesse momento que você está calado ouvindo, pense diretamente em Deus. Se ligue a Ele, para que a gente possa dar uma resposta que caiba aquele caso. Não existe receita, como disse o nosso amigo Chico. Mas ouvir é o primeiro, porque a pessoa precisa se esvaziar. A pessoa que está com pensamentos de angústia, ela se prendeu em alguma caixinha da memória, eu gosto de usar esses termos, alguma gavetinha da memória, e lá ela ficou. Por exemplo, como uma pessoa que andasse no caminho, esbarrou numa pedra e lá ela parou, porque não conseguiu continuar.
Então, da mesma forma, nós ficamos ruminando problemas, mastigando lamentações, tristezas. O que essa pessoa perdeu? O que fez ela perder a vontade de viver? Foi um amor que ela perdeu? Foi um emprego que ela perdeu? Foi um ente querido que ela perdeu? Algum motivo existe. Muitas vezes o motivo não está nesta encarnação. Está numa vida passada, ela já nasceu com essa dificuldade. E aí é que nós falamos da importância da medicação, do psicólogo, da ajuda profissional. Então, eu diria, ouvir a pessoa e com muito amor, com muito carinho, acolhimento, se colocar à disposição para auxiliar. E depois tentar convencer essa pessoa a buscar uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e também fazer com que ele duvide, se você tiver espaço para isso, se na conversa ele se abrir para essa oportunidade, fazer com que ele duvide desses pensamentos negativos. Augusto Cury traz essa técnica que eu acho bem interessante, inclusive já utilizo até hoje, que é começar a duvidar desse pensamento negativo. Então, toda emoção, ela vem depois de um pensamento. Muitas vezes a gente não consegue perceber esse pensamento, é um exercício. Então, se a gente identificar, já fiquei nervosa aqui falar que está aparecendo. Então, se a gente parar para analisar, sempre tem um pensamento e a partir daí surgiu uma emoção negativa. Se eu consigo perceber que pensamento é esse, e muitas vezes é aquele pensamento de, eu sou incompetente, eu não consigo fazer isso, nada serve para mim, eu não vou conseguir vencer, esses pequenos pensamentos causam emoções negativas, e aí vem a sintonia com os espíritos, mas a gente não precisa abordar isso com a pessoa que está sendo auxiliada. Ela precisa se sentir amada, sentir que é importante, então ser ouvida, é isso que eu traria para a gente. Só para encerrar, Alex, eu trouxe também do livro do nosso amigo Jamiro Filho, Para Não Perder a Vontade de Viver, capítulo Entusiasmo. Ele traz para a gente a origem da palavra entusiasmo, falando que vem do grego e quer dizer Deus está em nós. E quando a gente perde o entusiasmo da vida, a gente perde essa ligação com Deus, perde a nossa relação com Deus. Então a gente pode partir disso, se a pessoa acreditar em Deus, nós vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus, do amor, e não adianta a gente querer tentar converter, né? Convencer a pessoa. Lembrando a frase de ontem que nós falamos, que Jesus disse a Bartolomeu, que a verdade não exige, ela transforma, e Deus não tem pressa dessa transformação. Nós é que somos apressados. É isso aí. Eu estou apressado aqui, te apressando, né, Cíntia? Mas é porque tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do Patrick. Ele vai dizer o seguinte: que sinais podemos identificar em uma pessoa que esteja pensando em suicídio? É muito boa a sua pergunta, Patrick, porque é preciso que a gente esteja atento. É um mito acreditar que a pessoa não dá sinal de que ela vai tentar suicídio, tá? Toda pessoa dá sinal. Só que esses sinais, eles têm que ser percebidos assim nas entrelinhas, né? Muitas vezes as pessoas começam a reclamar demais da vida, se lamentar, ela pode mudar o comportamento dela, agravar uma conduta, começar a verbalizar palavras com mais agressividade que ela não fazia, e esse sintoma durar um pouco mais, digamos 2 semanas, que é o que o CVV traz pra gente. Mas esses sintomas, eles não são só um sintoma, é conjunto, né? A gente precisa analisar o conjunto. Então, ele pode começar a verbalizar, se tornar um pouquinho mais agressivo, ou o contrário, se isolar, se fechar, sumir das redes sociais, não atender telefone, se fechar no quarto, embora hoje seja tão difícil para nós pais, porque os nossos filhos já vivem fechados no quarto por causa de videogame, televisão, séries, enfim, Netflix, né? E hoje já parece mais difícil da gente acessar esse coraçãozinho deles. E é nosso papel como pais não perder essa ligação, esse vínculo com os filhos, principalmente se nós somos atarefados demais, como é o nosso caso, espíritas, né? Que além do trabalho lá fora, da vida como pais, temos também as atividades do centro, atividades de evangelização, muitas vezes planejar aula, e tudo isso fica bem difícil de administrar, mas a gente precisa ter o tempo
de entender, de conversar de olho no olho com os nossos filhos e escutá-los. Então, esses são os sinais: a agressividade, o isolamento. O que mais que eu não falei para vocês? Eu anotei aqui para não esquecer nenhum. A pessoa começa também a falar, a se preocupar com a morte, né? De repente ela está preocupada demais que vai morrer ou que alguém da família vai morrer. Esse também é um sintoma da depressão, né? É um dos sintomas, tem que ser analisado tudo, né? Também ela começa a dizer nas falas dela: não quero mais viver, quero dormir, não quero acordar, não vou vencer, vou desaparecer, quero sumir, quero mudar tudo, quero deixar tudo para trás e recomeçar. Isso até que é bom, né? Mas às vezes a pessoa está pensando em fugir, em ir para outra cidade para fugir de todos os problemas. Mas os problemas estão aqui dentro, né? Estão aqui a gente leva junto e a gente precisa enfrentar, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. A vida na Terra não é uma vida de plena felicidade. É uma vida de alegrias, é uma vida onde nós vamos semear para ainda colher esta felicidade. Estamos aqui numa escola bendita, em que nós precisamos aprender, né, dar passos novos, plantar esta alegria que nós queremos colher. Então, esses são os sinais que a gente precisa analisar. Existem outros fatores pontuais que também podem levar a pessoa a pensamentos negativos, como a perda de um emprego, uma crise financeira, como já falamos, a perda de um amor, né? Enfim, mas não são fatores determinantes. Temos aí a questão genética, né, que pode influenciar, mas não são fatores determinantes. E todo esse conjunto tem que ser analisado, né, e a gente não pode ignorar. Não pode achar que é drama, achar que é chantagem emocional do filho, não vamos por aí, né? Não vamos por aí. Tem esses sinais? Então vamos cuidar. Alguma coisa está errada. Às vezes a pessoa tem uma necessidade diferente, né? Uma necessidade um pouquinho maior, aquilo que nós falamos ontem. Alguns elementos químicos não são produzidos no cérebro. Uma das maiores causas, né? Um dos fatores que sempre acompanha o suicídio, agora eu não me lembro o número, mas parece que em 80% dos casos, a gente vem assistindo, acompanhando o trabalho do CVV e da Escola da Felicidade de Brasília, mas agora eu não me recordo bem o número. Mas na maioria dos casos, há um transtorno psicológico. E o que a gente quer dizer com isso? A palavra é muito estranha, transtorno, não é uma loucura, não é um problema grave, mas o transtorno psicológico faz com que a gente tenha pequenas deficiências de alguns elementos que a gente precisa produzir, né? Então a pessoa às vezes não consegue produzir alegria, ela se sente sempre mal. Então, nesses casos, a medicação é adequada. Mas busquemos também o tratamento espiritual, as amizades, as boas leituras. Eu também estava lembrando aqui, enquanto estava ouvindo o Diego cantando, né? Eu queria ter esse dom, na próxima vida eu terei. Então, enquanto eu estava o Diego cantando... Olha, gente, uma boa forma, agora, voltando lá na pergunta da Patrícia, uma boa sugestão deixa um livro para a pessoa, assim como quem não quer nada, manda uma música espírita, que tem uma letra bem bacana, assim como quem não quer nada, não fala que é espírita, né? E aí vai, né? Ou manda uma mensagem de conforto, diz, tô aqui, tá? Então, são sugestões que a gente faz para auxiliar. Obrigada. Isso aí. A gente que agradece, Cíntia. Eu vou chamar todo mundo aqui agora, vou chamar o Diego também para cantar mais uma música para a gente fazer o encerramento. E depois da música do Diego, eu quero te pedir para você fazer a prece de encerramento para a gente, tá bom? Tá joia. Vamos cantar, Diego? Vamos trabalhar? Chico, Leni. Vamos encerrar juntos aqui. Essa música, além de linda, todo mundo conhece, acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Fica aí a minha dica de música para você mandar para alguém como quem não quer nada, como a Cintia falou. Amigo, brilha o sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você
o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiala, xalaiala. Amigo, brilha ao sol, além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiala, xalaiala. Oh, xalaiala, xalaiala. Então, Senhor, nós queremos agradecer por esta noite de trabalho. Queremos agradecer, Senhor, por todas as orientações, pela companhia espiritual, pelas bênçãos derramadas em cada lar, em cada pessoa que nos assiste. Verdadeiro tratamento para as almas, Senhor. Nós te agradecemos pela vida, pelo dom da vida, pela luz que ainda vibra em nossos corações, crescendo a cada dia, porque precisamos nos conhecer e precisamos nos amar, Senhor, porque temos em nós a divindade, o dom da alegria, o dom da boa vontade, da esperança, do entusiasmo, o dom de auxiliar o próximo, o dom, Senhor, de escrever poesia, de sorrir, de cantar, de escrever músicas, de tocar um instrumento. O dom que talvez nós ainda não conhecemos porque não nos permitirmos viver. Porque ficamos presos, Senhor, a lamentações, cultivando tristezas, desilusões, quando nós deveríamos sorrir, Senhor. Sorrir de nós mesmos ao errarmos, sorrir porque temos família, porque temos um lar, porque temos alimento, sorrir porque temos amigos, sorrir porque temos trabalho, estudo, sorrir, enfim, porque temos um corpo físico, porque temos a chance de raciocinar. Não nos entreguemos às drogas, aos vícios, às tristezas, matando-nos em vida,
mas antes, procuremos o dom do amor, da paz, da fraternidade. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com tantos exemplos de missionários, de pessoas comuns que estão na terra também, auxiliando o próximo. Obrigado, Senhor, pela bênção da doutrina espírita consoladora, pela bênção do cristianismo em nossas vidas, do evangelho que é um só para todas as religiões. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos cristãos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Seja hoje nesses lares de todos que nos assistem, retirando, Senhor, as ideias negativas, recolocando em seus corações a paz e a esperança, acendendo, Senhor, nova vontade de viver, e que cada um busque a Deus, busque a experiência com Cristo, e a sua experiência de paz que o aguarda, este caminho de felicidade que você ainda construirá. Pois bem, meus amigos, então aqui eu dou um grande abraço a todos vocês. Cíntia, muito obrigado. Diego, muito obrigado. Leni, muito obrigado. Chico, muito obrigado por estar conosco nessa noite. Foi certamente um encontro maravilhoso que há de se repetir. Não vou firmar nenhum outro compromisso aqui, porque seria uma covardia, mas nos encontraremos. Gente, todos vocês ficaram conosco até aqui, muito obrigado. E com essa belíssima imagem de todos aqui, nós encerramos o nosso encontro dessa noite. Muita paz a todos. Tchau. Tchau, gente.